Uma última pergunta. Você, como cidadão, como estudioso do assunto, que acompanha bem a política, até em função do fato de você ser consultor aqui do Senado, que medidas você acharia conveniente serem adotadas para o aperfeiçoamento do sistema democrático brasileiro? Algumas coisas nós até já comentamos aqui. Em primeiro lugar, falando até como servidor do Senado, acredito que nós devemos equilibrar um pouco mais os poderes das duas casas. Então, na questão das medidas provisórias, é muito importante que o Senado tenha um papel mais protagonista mesmo e que isso tenha condições de ser aprovado. Do meu ponto de vista, vai ser ainda muito difícil, porque a Câmara, hoje, ela tem um status quo muito favorável e ela não aprovaria uma questão que ela cedesse um pouco mais de poder. Mas eu acredito que seria muito importante para equilíbrio das duas casas. Equilibrando as duas casas, você fortalece o poder legislativo. E você também tende a equilibrar mais a relação de poder com o poder executivo. Outra questão que eu acho muito importante, que nós citamos no início, é o fortalecimento dos partidos políticos no que tange às suas agendas programáticas para o país, para que os eleitores possam se referenciar cada vez mais nos partidos e menos nos políticos, nas pessoas. Que os políticos que eles façam a sua adesão ao partido político pelas ideias, pela aquela forma de ver o problema do país e por aquela forma de tentar resolver o problema para o país. As agendas mais fechadas, mais consistentes, mais programáticas, se elas fossem viabilizadas, eu acho que nosso sistema político seria muito rico, se amadureceria muito mais, a vinculação do eleitor ficaria também mais interessante, que ele ficaria menos preso aos indivíduos e teria mais referências de partidos e, obviamente, o gerenciamento das coalizões que dão apoio ao governo, que são importantes, poderia se tornar também mais fundamental, que ela funcionasse melhor, que ela propiciasse um entendimento mais interessante em relação ao que cada partido pensa, e aí sim a gente poderia ter coalizões menos ad hoc, como a gente pode dizer, menos casuísticas e mais programáticas, que firmasse um entendimento maior e aí uma sinergia maior em relação a quem detém o poder no momento. Dessa opinião, eu posso deduzir que você é simpatizante do voto em lista, ou seja, e da fidelidade partidária. Ou seja, evitar que a pessoa do político se sobrepusesse à linha programática do partido. O voto em lista permitiria que as direções partidárias formassem as listas daquelas pessoas mais coerentes com a linha partidária, ou não? O seu raciocínio está certo, mas a fórmula da lista não garantiria exatamente isso. Na verdade, ela garante, muitas vezes, o status quo de quem está liderando o partido político. E essa democracia que é fundamental dentro de um partido político não é garantida para todos os partidos. O gerenciamento interno de cada partido é uma coisa própria de cada um. Nós não temos garantias de que esse controle maior sobre os candidatos, sobre quem vai ser candidato ou não, vai garantir também um controle programático, uma agenda programática boa e benéfica. Na verdade, o caminho seria um pouco mais natural. Seria que o partido se firmasse e que nele tivesse realmente filiados aquelas pessoas que acreditassem naquelas propostas. Aí sim, o eleitor teria um vínculo mais nítido de como que é o partido e ele saberia que o fulano de tal que faz parte daquele partido pensa daquela maneira. Então, e o voto em lista ainda também é muito polêmico por conta desse aspecto que eu lhe falei. Pode ser que nós estejamos muitas vezes fortalecendo algumas oligarquias. A gente não sabe, a gente não tem muita noção de como é que isso se produz. E quanto à questão da reforma política, que é um assunto recorrente, que vez por outra surge na cena brasileira e novamente, quer dizer,
Por que a reforma política não é feita no Brasil? Você tem uma explicação? Olha, muitas vezes a gente observa que a reforma política é uma agenda eterna do Congresso Nacional. E muitas vezes a forma como ela é conduzida, ela não facilita muito esses entendimentos. Para quem é eleito de uma forma, está ali decidindo uma regra que pode desfavorecê-lo no momento posterior, é muito difícil que ele faça essa adesão a uma mudança da fórmula, como é feita as eleições, como é feita a organização dos partidos e a escolha dos candidatos, a apuração dos votos, enfim, todas essas questões que envolvem a reforma política. Uma reforma política muito séria, ela impõe ao parlamentar hoje uma escolha fundamental para a sua carreira política futura. Na verdade, muitos dos parlamentares se sentem amedrontados, ameaçados por aquilo que uma nova fórmula possa fazer nas suas próprias carreiras políticas. Então, tem que existir uma maneira muito contundente, muito forte, para que essa reforma política se transcorra de uma maneira mais viável. Muitas vezes ela quase acontece, mas na hora do plenário, na hora de votar mesmo, ela muitas vezes acaba sendo derrotada. Não faz muito sentido, por exemplo, Armando, os nossos senadores, muitos deles que se dedicaram muito a propostas de reforma política, decidirem sobre a fórmula de eleição dos deputados. Os deputados não vão aceitar isso com facilidade, dependendo da fórmula escolhida. É muito melhor que os próprios deputados entrem num certo consenso, se é que isso é possível, para que isso venha depois para o Senado e o Senado aprove aquilo ou não. Se sair daqui do Senado certas fórmulas, por exemplo, para a eleição dos deputados, essa fórmula não tem garantia nenhuma de que vai ser nem votada lá na Câmara dos Deputados. Como está acontecendo atualmente. O Senado aprovou várias medidas que ficam lá engavetadas. Muitas delas param lá porque infringem um certo status quo prevalecente. Né? Muito obrigado pela entrevista. Esse é um assunto recorrente, nós vamos estar sempre aqui na TV Senado, vez por outra, voltando ao tema. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Quem quiser rever ou copiar essa entrevista, pode fazê-lo acessando o nosso portal na internet, www.senado.gov.br/TV. Esse também é o caminho para quem quiser mandar sua sugestão, comentário ou crítica. Obrigado pela audiência, até um próximo Cidadania, sempre aqui na TV Senado.